assim por diante. Então, veja, a relação, o texto aqui, voltemos ao eunuco da rainha de Candace e a Filipe. Como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Então, responda sinceramente a você que diz só a Bíblia, só a Bíblia e só a Bíblia. Encontre na Escritura uma única frase que diga aquilo que Lutero disse, sola Scriptura. Somente a Escritura, tradição da Igreja, não. Não é isso que o capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos diz, não, meu irmão. Porque se só a Escritura bastasse, o eunuco da rainha de Candace não teria as dúvidas que ele nutriu. Como, atenção, de novo, versículo 31, por favor, Frei Gilson. Respondeu-lhe, como é que posso, se não há alguém que me explique? Pronto, você precisa da igreja para entender a Escritura. Você, sozinho com a Bíblia, você não se resolve. Portanto, é bíblico, não é invenção da igreja, a questão da tradição, a questão do magistério, do ensino. A Bíblia é um presente de Deus, a igreja também para explicar para você aquilo que Deus colocou na Bíblia. Isso é fantástico, porque é uma forma que Deus escolheu, ou seja, não tem, pelo que eu estou entendendo, e é importante que você entenda isso, não tem como separar Bíblia de igreja. Perfeito. E o que eu entendo, que pelo senhor falando, é que é a forma de Deus nos prevenir do erro. Porque se o senhor me fala, como o senhor citou agora, só a Escritura, então cada um vai interpretar do seu jeito? Disse tudo. Gente, olha o perigo disso. Se cada um pegar a Bíblia e querer cada um ler do seu jeito, cada um interpreta do seu jeito, sem a igreja, o que vai virar? Então, ou seja, por isso que a gente começou dizendo que é uma visão católica para nós católicos, só a Bíblia unido à igreja. Por isso que nós temos uma interpretação unificada, uma compreensão unificada, e por isso que nós vemos, às vezes, nos nossos irmãos protestantes, cada um pensando de um jeito diferente. Perfeito. As três fontes da nossa fé católica, elas são na ordem. Atenção, na ordem atual, porque vejam, na ordem original, essa distinção é minha, mas somente para a gente entender. Certa feita, e com muita saudade, muita mesmo, saudade de Dom Henrique, meu conterrâneo das Alagoas, gerou-se uma polêmica porque ele disse que a palavra de Deus escrita na ordem não vinha em primeiro lugar. Ele está certo. A Bíblia não caiu de paraquedas. Jesus não começou escrevendo nada, nem pediu para os apóstolos escreverem nada num primeiro momento. E a igreja, a partir de Pentecostes, começa a sua missão repleta do Espírito Santo, pregando. E depois surge a Bíblia como fruto de uma inspiração do Espírito Santo aos que já pregaram. Primeiro é a pregação oral, depois é a palavra de Deus escrita, duas manifestações de uma única palavra de Deus. Portanto, primeiro, nós temos os apóstolos pregando, a multidão ouvindo e a multidão transmitindo, pregação oral e tradição. Depois a Bíblia surge como uma outra manifestação da palavra de Deus, escrita por alguns que já haviam pregado. Aí nós temos, quando a palavra de Deus escrita foi fechada, por assim dizer, aliás, definida pela igreja, foi a Igreja Católica Apostólica Romana quem definiu os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A frase que diz, só o que está na Bíblia e pronto, é problemática. É extremamente problemática. Primeiro, se você é cristão e diz uma coisa dessa, você já começa a se complicar e a dar um tiro no seu pé. Se a palavra de Deus, se você só deve acreditar no que está na palavra de Deus escrita, responda, você crê na Trindade? Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Crê? Onde é que está o nome Trindade na Bíblia?
Outro problema, para você dar um tiro no seu pé. Eu não desejaria que você desse um tiro no seu pé. Você crê que a Bíblia tem quantos livros no Novo Testamento? A Bíblia tem 27. Onde é que está isso na Bíblia? Esse número. Me mostre um versículo da Bíblia que diz que os livros do Novo Testamento são 27, não menos nem mais. Que autoridade definiu o número dos livros do Novo Testamento? Não foi a Bíblia. Não está na Bíblia isso? Quantos livros na sua Bíblia tem o Antigo Testamento? Ah, tem tantos livros. Se você é protestante, diz que não tem. Tem 39. Os católicos dizem tem 46. Seja católico, seja protestante. Onde é que está esse número na Bíblia? Que autoridade na Bíblia? Que versículo na Bíblia diz que os números dos livros do Antigo Testamento é esse e não menos nem mais? Não, foi a igreja. É a igreja quem define, é a igreja quem bate o martelo. Foi a igreja quem definiu, foi a igreja quem bateu o martelo. Portanto, cuidado com essa, talvez, manifestação de bibliolatria. A Bíblia como algo totalmente separado da instituição, aquela de quem Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Também na definição dos livros sagrados se aplica o que Jesus disse. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Se você rejeita aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana definiu com relação aos livros sagrados, e isso não aconteceu durante a vida dos apóstolos, foi séculos depois, você está rejeitando o próprio Jesus. Santo Agostinho dizia uma coisa que me toca muito, Frei Gilson. Eu vou dizer em latim, depois eu traduzo. É fantástico. Eu sou apaixonado pelos padres da igreja, mas particularmente por esse gênio. Escrevendo aos maniqueus, a obra diz, o livro de Santo Agostinho é contra os maniqueus, na obra chamada Contra os Fundamentos. Os maniqueus tinham uma obra chamada Fundamentos. E Santo Agostinho escreveu um livro para refutar o pensamento deles, que era mais ou menos esse, com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus escrita é uma coisa e a autoridade dessa igreja católica é outra, etc. Ele diz, capítulo 5, parágrafo 6º, Ego vero, evangelio non crederem, nisi me, ecclesiam catholicam auctoritas commoveret. Traduzindo, eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Ou seja, você acredita que o Evangelho é a palavra de Deus? Quem disse isso? Não, eu acredito que Jesus ressuscitou porque está no Evangelho. Isso é problemático. Quem garante a você que o Evangelho é a palavra de Deus, que o Evangelho é inspirado? O próprio Evangelho? Mostre uma única palavra, um único versículo dos 4 evangelhos que diz, uma única palavra que diz que os evangelhos são apenas 4, não menos nem mais. Mostre um único versículo de toda a Bíblia que diz que o número dos livros do Novo Testamento é 27, não menos nem mais. Você não vai encontrar na Bíblia nunca. Você vai encontrar na autoridade da Igreja Católica. Sim. Fantástico. Dom José Falcão, fantástico. Gente,